Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no programa Café com Propósito, no canal Martins e Lessa, estamos hoje no episódio 248. Glória a Hoje estamos na Deus. leitura do Evangelho de João, mais precisamente o capítulo de número Sei. 6, gente. E o tema do episódio de hoje é o pão da vida. Descubra o alimento espiritual inesgotável. Glória a E esse Deus. alimento, com certeza, vem do Senhor Jesus. Então, nós te convidamos a participar desse episódio. Deus tem uma palavra profunda para os nossos corações. A gente hoje vai mergulhar mesmo, sabe? Para a gente entender esse pão da vida. E eu te pergunto se você já imaginou na sua vida você ter acesso a um alimento que não só vai saciar a tua fome física, mas também a tua fome espiritual. Esse é o convite de hoje, um alimento que não vai se esgotar, sabe? Que não é capaz, aliás, que tem a capacidade de nos saciar plenamente. Esse alimento, ele vem do Senhor Jesus. E essa é a nossa reflexão de hoje. Nós vamos refletir sobre o Evangelho de João 6. Para você que nesse momento está tendo o primeiro contato com o Café com Propósito, todos os dias nós trazemos vídeos aqui no nosso canal para ajudar você, para encorajar você a ter sua vida transformada, descobrindo o teu propósito em Deus. Amém? Então, se você não é inscrito no nosso canal, Amém. se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações sempre que um conteúdo for publicado aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a leitura de hoje, né, amor? Vamos Lembrando que iniciar a a leitura nossa de hoje. Bíblia, ela é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Amém. Bíblia na tela. Então vamos para a leitura. Amém. João capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberíades. Amém. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: Não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades
e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de todos nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daqueles que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Que eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? E Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. A não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: Como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum.
Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: Foi por isso que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: Será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: Fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Palavra abençoada. Glória a Deus. Quando a gente medita sobre o Evangelho de João no capítulo 6, a gente tem muitos pontos aqui que a gente precisa reforçar o entendimento. Mas antes eu queria falar um pouco desse contexto histórico, onde o Evangelho de João no capítulo 6, ele estava inserido, tá certo? E como é bem conhecido, né, o capítulo 6 de João, ele é conhecido porque ele contém dois milagres, são muitos milagres que Jesus fez, mas eles são um dos milagres assim mais famosos, que a gente escuta muito as pregações, né? Muitas pregações falando sobre isso, que é quando Deus ele alimenta, né, aquela multidão, como a Bíblia mesmo, que a gente acabou de ler, se contava mais de 5.000 homens. Então, é o milagre da multiplicação. Quando você olha o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos, gente, é para quem crê. Glória a Deus. E esse mesmo Deus que operou milagres no passado, ele continua operando milagres hoje na nossa vida. E o outro milagre é Jesus andando sobre as águas, né? Que também é uma passagem extrema, linda e profunda para o nosso coração. Agora, quando a gente medita no cenário, eu gosto sempre de dar esse contexto histórico, porque talvez você não venha acompanhando todos os episódios, e o convite é que você maratone as séries com a gente, tá? Mas quando Jesus ele estava vivenciando esses milagres, o período que o povo de Israel estava vivendo era um período onde eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, né? Então, e isso incluía, inclusive, Jerusalém, tá, gente? E esse tempo era um tempo que tinha muita agitação política, tratava muito a questão da religião, tá? Os judeus eles estavam vivendo sobre o domínio romano, onde eles eram muitas das vezes repressivos, né? Eles eram repreendidos, eles ali estavam sendo sufocados porque não podiam declarar sua fé. Então, dentro desse contexto, a mensagem de Jesus, do amor e esse declarar a fé, a gente sempre, em qualquer lugar que você for caminhar na fé com o Senhor, vai ter pessoas que são extremamente religiosas. Vai ter pessoas que não é que elas não são religiosas, mas elas são amorosas, elas são compassivas, né? Elas estão ali dispostas a amar e a servir. Enquanto outros, você tem que viver o que tá ali. Se você errar, você já não presta mais. E eu não tô falando que eu não tô falando por um lado ou pro outro, eu tô fazendo um contexto para que a gente entenda que as mesmas aflições que existiam no tempo de Jesus, no sentido de ter muitas pessoas religiosas, até os dias de hoje a gente vê, né? Tanto é que eu não prego sobre religião, eu não prego sobre igreja A, sobre igreja B, até porque no céu não vai ter nome de igreja. Nós somos igreja. A Bíblia diz que todos nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos o templo e morada do Senhor Jesus. Então a igreja somos nós. Mas o Senhor também fala que a gente deve se congregar. Eu não sei qual é a igreja que você congrega, eu não sei aonde que você hoje decidiu realmente criar raízes para alimentar a sua fé. Mas que você precisa congregar.
né? É um mandamento. O Senhor diz que a gente precisa congregar. Inclusive, quando nós lemos Salmos, a gente refletiu sobre isso. Aqui no canal tem a série completa do livro de Salmos, tá? E aí, voltando aqui para a parte do contexto histórico, quando a gente olha para toda aquela situação que o povo ele estava vivendo, dentro desse contexto, a mensagem de Jesus foi e veio para trazer o quê, gente? Amor, perdão, salvação, certo? Tanto é que ela foi uma mensagem, além de ser revolucionária, ela foi uma mensagem consoladora. Então, nesse capítulo aqui, Jesus, ele é seguido por uma grande multidão por causa dos milagres de cura que ele havia realizado, e ele usa a oportunidade, né, para fazer o quê? Para ensinar o povo sobre temas mais profundos. Como, por exemplo, a mensagem de buscar o alimento, não só o físico, mas principalmente o alimento espiritual, alimento esse que dá a vida eterna, referindo-se a ele mesmo. Por quê? Porque ele é o pão da vida. E as pessoas ainda não entendiam isso. Então, a primeira chave, quando nós estamos na nossa jornada do propósito, para entender sobre o pão da vida, a gente precisa descobrir qual é esse alimento espiritual inesgotável. E o alimento é o pão da vida. João 6,35 diz... Coloca o versículo 35, amor. Por favor. Aleluia. Pronto. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então é muito forte esse versículo, porque Jesus, gente, ele é a nossa única fonte. Não tem uma outra fonte que pode me trazer satisfação plena. E também não vai trazer para você. A nossa fonte de satisfação plena está em Jesus Cristo, certo? A nossa fome, a nossa sede espiritual, ela só pode ser saciada por Ele. Louvado seja Deus. Então, a gente tem que entender que ele é o nosso nutriente, sabe? O nosso corpo, ele não precisa dos nutrientes necessários para ele funcionar bem. Tipo, se você só come besteira, se você não come uma comida que tem nutrientes necessários para o bom funcionamento do teu corpo, você vai ficar doente. Você pode não adoecer logo, mas de tanto você comer mal, um dia o resultado dessa má alimentação, ela vai chegar no seu corpo. E eu tô falando isso porque eu, Daniela, sou prova viva disso, gente, de verdade, diante do Senhor, né? Eu não vou mentir, e não é uma questão de mentir, o que eu preciso dizer? Eu gostava muito de comer besteira. Nossa, mais nova, então eu comia muita besteira, sabe? Eu evitava até comer uma refeição mais rica em nutrientes para ir para um fast food da vida, para comer um sanduíche, para comer besteira, né? A gente fala lá no Brasil besteira, para comer uma coisa que não vai te nutrir. E aí você imagina a pessoa a vida inteira só comer coisas que estão trazendo para ela problemas, né? Muita gordura. O episódio não é para falar de alimentação física, mas é para vocês entenderem, trazendo aqui esse contexto para a realidade que nós estamos falando, que é o alimento espiritual. Como que você tem alimentado o seu espírito? Será que você alimenta o seu espírito que nem a Dani lá atrás alimentava o corpo dela? Só com besteira? Você tá entendendo? É sobre isso que nós precisamos refletir quando a gente fala sobre o pão da vida, porque Jesus é o nutriente essencial para nossa alma. Sem o Senhor, meu querido, eu preciso te dizer que a nossa vida ela nunca vai ser plena. O nosso propósito ele não vai fazer sentido. Então, da mesma forma que Deus transformou também o meu alimento físico, tá? Porque hoje, graças a Deus, nós criamos hábitos extremamente maravilhosos. Eu sou muito grata ao Senhor, foi fruto de oração, viu, gente? Eu orava pedindo a Deus, Senhor, Deus me ajuda, eu preciso gostar de comer verdura. Porque eu não gostava de comer. E eu lembro que minha mãe dizia assim, minha filha, nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer, não. A gente tem que fazer até o que a gente não quer, porque é para o nosso bem. Minha mãe falava muito sobre isso. E aí é o processo de maturidade que todos nós um dia vamos passar. Se você não passou ainda, você vai passar. E eu louvo a Deus porque eu passei a orar por isso. Eu não gostava de comer verdura, eu passava mal se eu visse um prato de verdura. E eu orando, pedindo assim, Senhor, eu preciso comer bem, eu preciso me alimentar saudável. E depois que nós viemos morar em Portugal, né, amor? Aí é que a nossa alimentação mudou. Aí é que hoje nós desfrutamos realmente de um alimento saudável, com mais qualidade de vida. Hoje eu procuro realmente comer algo que vá trazer nutrientes para o nosso organismo, até porque eu luto com a minha imunidade sempre, então eu preciso estar bem nutrida para que o meu corpo funcione bem. Então, da mesma forma que você cuida do seu corpo físico, eu e você, nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. Sim. Então, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então, como que você está alimentando sua alma? Como que você está alimentando o seu espírito? Eu te digo hoje que a nossa fonte inesgotável, nosso alimento espiritual inesgotável, o pão que eu e você nós precisamos para alimentar a nossa alma e o nosso espírito está aqui.
Nós acabamos de ler, Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então pegou a palavra? Entendeu a palavra? Nós precisamos caminhar na nossa jornada do propósito sabendo, gente, que o nosso Deus é o nosso pão vivo que desceu do céu. Então não vai ter situação nenhuma que venha ser maior do que esse pão precioso que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos fazer, né? Eu sempre trago aplicações práticas. Então, quando eu entendo isso, eu preciso identificar hoje na minha vida quais são as áreas onde eu tenho procurado satisfação fora de Jesus. Porque às vezes você está ali buscando se satisfazer em uma área específica, mas não chamou Jesus para fazer parte dela. Não é verdade? Eu já passei por situações assim. Eu luto contra isso o tempo todo. Você pensa que a gente não tem batalha espiritual? A gente tem, gente. A gente passa por luta, a gente passa por adversidade. E aí a gente tem que lembrar o tempo todo. Ei, não é assim, Daniele. Não é assim, Alexandre. Vocês caminham com Jesus, é dessa maneira. Por isso que nós precisamos estar em constante oração. Porque a Bíblia diz que a nossa guerra, ela não é contra pessoas, não é contra as coisas físicas, materiais. A Bíblia diz que a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Né? São contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então nós precisamos usar as armas certas para a gente saber lidar nessas pelejas, nessas batalhas que a gente caminha com o Senhor. Então você identificou qual é a área que você hoje busca satisfação fora de Jesus? Então, muitas das vezes a gente, sem perceber, a gente está buscando satisfação no trabalho, em relacionamento, em bens materiais. E a gente reconhecer que somente Jesus, ele pode realmente satisfazer a nossa alma. Somente ele. Então, convide-o para ele se tornar a fonte principal de satisfação da sua vida em todas as áreas. Não é só na espiritual, não. Tem que ser em tudo. É na família, é nos negócios. Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor está no centro de tudo da minha vida e coloca ele no lugar que é devido, porque esse lugar de honra ele é do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2, a chave 2, além do físico. E nós vamos refletir no versículo 27 agora, que diz assim, ó: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus me convida e te convida a ir além das tuas necessidades físicas e buscar no Senhor provisão, não só provisão física, provisão eterna, meu querido, sabe? Porque só Ele pode nos dar essa provisão. O nosso propósito com Deus está além daqui e do agora. O nosso propósito com Deus é eterno. O nosso propósito com o Senhor é eterno. Então nós precisamos lembrar que nós não devemos trabalhar a fim de conseguir só trabalhar. Quando ele está dizendo que não é para você, ele não está dizendo aqui que você não deve trabalhar, mas que o seu motivo não seja só para você conseguir riqueza. Sabe? Trabalhe, mas desfrute o suor do seu trabalho. Trabalhe, mas consagre ao Senhor o teu trabalho. A Bíblia diz que se nós consagrarmos os nossos planos ao Senhor, nós seremos bem-sucedidos, eles darão certo. Então tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Nós temos que sempre estar pedindo a Deus o direcionamento para Ele conduzir os nossos passos, para Ele tomar a frente e o controle da nossa vida. Saiba que nenhuma oração que você faz para Deus, ela é esquecida. Deus, Ele recebe todas as nossas orações. Né? E sei que se a gente for profundamente entender sobre a questão da oração, vai ter pessoa que vai dizer assim, mas se a pessoa tiver em pecado, isso e aquilo, eu e você, nós não somos Deus para julgar as pessoas. Esse não é o nosso papel é amar, é servir ao Senhor, sempre que estiver na presença do Senhor, buscar Deus em arrependimento. Então se humilhe na presença do Senhor, se arrependa dos seus pecados e clame a Ele, porque a Bíblia diz que se nós clamarmos, Ele vai nos ouvir, né? Então nós podemos clamar. E aí a terceira, a aplicação prática para a chave do além do físico, repense as suas prioridades. Todos nós precisamos repensar nossas prioridades. É uma das atividades que eu mais faço todo dia na minha vida. Eu digo, Deus, que nada na minha vida ocupe o teu lugar. Que nada na minha vida ocupe o teu lugar. Porque às vezes, sem a gente perceber, a gente tira o lugar de Deus e coloca nesse lugar que ele deveria estar outra coisa da nossa vida. Então repense as suas prioridades. Quantas horas você investe no seu crescimento espiritual? Você já parou para pensar sobre isso? Comparando, por exemplo, a um tempo que você dedica nas coisas temporais dessa vida. Reserve um tempo todo dia para você meditar na palavra do Senhor, para você orar, para você falar com Ele.
se você está alimentando o seu espírito. E a nossa terceira chave de hoje, a obra de Deus, que está no versículo 29, que nós vamos meditar. Jesus, ele respondeu, né? Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Tá certo? Peraí, eu vou repetir o versículo, minha gente. Amém, glória a Deus. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Então, a obra de Deus é crer no Deus Pai que enviou Jesus para nós. Então, o nosso propósito fundamental, ou seja, a nossa relação com Deus é através de Jesus por meio do quê, gente? Da fé. Nós precisamos crer que o Pai enviou Jesus. E é pela fé em Jesus Cristo que a gente avança e que a gente vence. Então, acredite que a obra redentora de Jesus, ela é suficiente para mim e para a tua vida. Essa fé é a base para um propósito maior em Deus. Glória a Deus. Então, eu e você, nós precisamos examinar a nossa fé. Examine sua fé. Você realmente acredita em Jesus? Você realmente confia nele? Todas as circunstâncias da sua vida? Porque é muito fácil eu abrir a boca e dizer, eu creio. E aí quando eu tô na prova, oh Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Senhor. A gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. E a gente não diz que crê em Deus. Como é que a gente crê em Jesus e qualquer evento que acontece, a gente tá lá desesperado achando que o mundo vai se acabar? Deus tá falando. Ai, Dani, tá doendo. Essa palavra tá muito forte. Se você é pai, você corrige o seu filho. Por que você corrige? Porque você ama. E se você não é pai, você é filho. Você não já recebeu correções do seu pai? O seu pai lhe corrigia porque ele lhe ama. Da mesma forma, Jesus nos corrige por amor. Ele está dizendo assim, olha, eu não sou o Deus de vocês só quando tudo tá bom, não. E não é quando você tá na luta que você vai se desesperar, gritar a sua dor achando que eu não estou lhe vendo, porque eu estou lhe vendo. Eu estou trabalhando em seu favor. Eu estou trabalhando ao seu respeito. Nós precisamos crer em meio à dor, crer em meio à adversidade, crer em meio à luta. Mas não é só crer, não. O que eu preciso fazer para receber minha vitória? Porque crê, até o inferno crê, meu filho. Satanás crê que estremece, ele só não obedece. Tem muita gente que crê, mas também não obedece. Então, quem que essa pessoa está servindo, né? Então, é sobre isso que nós precisamos refletir na nossa vida. Se você realmente acredita que o Senhor, ele tem e ele está na sua vida, se você realmente crê que o Senhor tem fé, que no Senhor você pode declarar fé, vitória em meio a todas as situações, então o que você está fazendo hoje para que as pessoas vejam essa fé na sua vida, né? Eu costumo dizer, não é o que eu prego, é o que eu vivo. São as minhas ações, são as suas ações, são as nossas ações que refletem no outro o Jesus que nós declaramos e que nós falamos, né? Declaramos que servimos, que vivemos para esse Jesus. Então, convide Jesus hoje para fortalecer a sua fé. Onde você acha que a sua fé está fraca? Deus, visita essa área da minha vida. Amém. Senhor, traz fé para essa área da minha vida. Senhor, traz transformação para essa área da minha vida. Né? Aprofunde o seu conhecimento através do estudo da palavra de Deus. A gente fala sobre transformação de vida através da palavra porque a gente crê, gente, que a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. A palavra do Senhor edifica a nossa vida. Louvado seja Deus. E para encerrar a palavra de hoje, eu queria reforçar alguns versículos que não está ligado aqui ao estudo, mas que foi muito forte ao meu coração, que é o versículo 54, 55 e 56, que diz assim a palavra do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E o que é esse comer o corpo, né, e o sangue de Jesus? É ser participante da ceia do Senhor. Nós precisamos cear com o Senhor. Jesus, ele se reúne com os discípulos, ele prepara aquele momento de ceia, um momento que, se nós estamos à mesa, nós estamos celebrando, concorda? Quando a gente senta numa mesa com a família, com amigos, é para a gente celebrar. Imagina aquele momento de celebração e de repente Jesus pega ali o vinho e apresenta ao Pai, pega o pão e apresenta ao Pai e diz assim, agora vocês vão comer, vocês não estão comendo o pão, vocês estão comendo o meu corpo. Vocês não estão bebendo o vinho, vocês estão tomando o meu sangue. Aquele momento não tem como não chorar, não tem como não... O que o senhor está querendo falar? O que está acontecendo que a gente ainda não está entendendo? Sabe? Então, a gente precisa ter entendimento do sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário por nós. E não é só a ceia, né? É uma vida inteira buscando agradar ao Senhor. Mas a gente precisa cear para a gente trazer à memória o sacrifício de Jesus, que ele passou por nós na cruz do Calvário. E quando nós tomamos do corpo e do sangue de Jesus, nós recebemos na nossa vida saúde.
nós somos restaurados, nós somos renovados. Agora nós precisamos nos examinar a si mesmo, né? E esse examinar é nós que não vamos fazer, ninguém vai poder examinar a gente pela gente, não, gente. Sabe? Ah, Senhor, não tô bem, Senhor, eu pequei. Todos nós pecamos todo dia, peça perdão ao Senhor. Se você sentir no seu coração que você precisa até fazer uma reconciliação com Deus, se reconcilie com o Senhor. Mas beba do sangue de Jesus, coma do corpo de Cristo, porque você faz parte. A Bíblia diz que em Jesus nós somos co-herdeiros, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós fazemos parte desse momento especial. Há quanto tempo você não toma uma ceia? Há quanto tempo você não faz parte desse banquete? Pode desligar. Há quanto tempo você não faz parte desse banquete celestial com o Senhor? Louvado seja Deus. E aí, para finalizar, nós vamos refletir agora no verso 64 e 68. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. E quando ele fala aqui, né, Simão Pedro, ele responde. Tu já tá no 68, amor? É. Não, volta pro 64, em nome de Jesus. Quando ele fala aí, ó, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Porque, gente, quando a gente começa a falar das coisas do Senhor, as pessoas só querem o Jesus da bênção. Só querem a vitória. Só querem as promessas. Mas ninguém quer servir a Deus de verdade. E o que é servir de verdade? É entender que a nossa vida, ela é um processo de transformação, que vai ter áreas da nossa vida que vai precisar haver mudanças, e nem todas as áreas a gente vai querer mudar, porque tá muito bom viver daquela maneira, mas se a gente quer realmente viver para Cristo, a gente lembra que a palavra diz que nele nós somos novas criaturas em Cristo. O homem velho morreu, ficou lá atrás, e tudo se fez novo. Então, se fez novo tudo, eu tenho que ser uma nova pessoa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que ser hoje uma pessoa melhor. Então, nós precisamos saber que o Jesus que dá a bênção, que dá a vitória, que tem ricas promessas, ele também requer um posicionamento meu e seu. É por isso que nós estamos nessa jornada de transformação, porque é a palavra de Deus que vai trazer a libertação para a nossa vida. É a palavra do Senhor que vai trazer a transformação que nós tanto desejamos para a nossa vida. E eu finalizo as minhas palavras com o versículo 68. Esse versículo eu vou ler na tradução antiga que nem tá aí, que diz assim, né, que é quando Pedro ele fala para Jesus: Senhor, para onde nós iremos se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Na tradução que nós estamos, a outra, amor, diz assim a palavra: Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Porque é quando Jesus disse: olha, se vocês quiserem também, não quiserem crer, vocês digam para mim, se vocês não vão crer, não quiserem continuar comigo. Por quê? Porque Jesus, ele estava vindo para cumprir um propósito. Ele chamou 12, mas ele queria saber se aqueles 12 estavam realmente com ele. Por mais que ele soubesse que estaria ali um que iria traí-lo. E aí, Simão Pedro, ele fala para Jesus: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, né? Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde você vai? Se só o Senhor Deus tem palavras de vida eterna para a sua vida, você pode tentar em outros lugares, mas você não vai encontrar fonte inesgotável. Você pode tentar de outras maneiras, mas o pão da vida você só encontra em Jesus, sabe? O alimento espiritual inesgotável você só encontra através de Jesus. Então eu te digo que você está no lugar certo, que este lugar é o lugar onde você vai ver a transformação de Deus na sua vida. Não procure em outros lugares o que na presença do Senhor, e somente nela você vai achar, você vai encontrar. Saiba que a palavra de Jesus, ela diz assim, ó: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, porque eu, diz Jesus, vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele traz descanso para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele traz cura para nós, se assim nós verdadeiramente crermos. Glória a Deus. E uma analogia para a gente fixar ainda mais essa palavra tão maravilhosa da parte do Senhor no nosso coração hoje. Eu quero trazer uma analogia acerca do alimento, né? A alimentação física e espiritual. Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento para a gente viver, para funcionar corretamente. A nossa alma, ela também precisa de alimento, Amém. gente. Que a palavra de Deus e a presença de Jesus em nossa vida é esse alimento. Você precisa entender isso.
Como você se alimenta espiritualmente? Através da palavra. Como que você nutre o seu corpo? Jesus nutre o seu corpo através da palavra. Vem da palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Entenda isso em nome Glória de a Jesus. Deus. E considere, por exemplo, o pão, né? Ele é um alimento básico, simples, mas ele é essencial. É a fonte de energia, nos mantém funcionando, né? E aqui o pão, sentido figurativo. Jesus, ao se declarar o pão da vida, ele faz uma analogia perfeita sobre como ele é fundamental para a nossa existência. Mas, nesse caso, Jesus está falando espiritualmente. No dia a dia, nós podemos ficar tão preocupados com o alimento físico ao ponto da gente esquecer do alimento espiritual. E eu preciso te dizer que a história da multiplicação de pães, que nós acabamos de ler aqui em João 6, é um lembrete visual de que o mesmo Jesus que alimentou milhares de pessoas com pães, com 5 pães e 2, não é peixe grande, tá, gente? É 2 peixinhos. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades espirituais. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Ele é o pão que dá vida, o alimento que nos sustenta espiritualmente e nos dá energia para a gente viver o nosso propósito em Deus. Louvado Glória seja o a nome Deus. do Senhor. Então, nós para casa de hoje, nós vamos alimentar. A gente vai se alimentar do pão da vida. E aí eu preciso que você separe um momento do seu dia para você fazer uma refeição especial. Como assim, Dani, especial? Pode ser um café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar, o horário que ficar mais acessível para você. O importante é que esse momento ele seja seu e que você possa passar em silêncio, em tranquilidade. Nada de fazer essa alimentação com celular, com um monte de gente falando, conversando, não. Você vai fazer essa alimentação em oferta ao Senhor. Como assim, Dani, oferta ao Senhor? Sim, Jesus, olha, esse momento aqui, Senhor, consagra ao Senhor esse alimento que eu vou me nutrir. E eu quero estar aqui com o Senhor, nessa tranquilidade e paz. Eu quero que o Senhor ministre ao meu coração coisas novas. Nós temos muitas formas de acessar o Senhor. Aqui, o propósito não é que nós vivamos em um rótulo, que tem que ser, todo mundo fala assim, tem que ser. Não, o Senhor vai te dar liberdade. Jesus nos dá liberdade de vida. Ele vai ministrar coisas novas para o seu coração. Para isso, eu e você, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. E antes de você começar a comer, você vai fazer o quê? Você vai ler novamente João 6. E você vai destacar especialmente os versículos 35 e 51, que Jesus ele diz que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E lá no verso 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Então, nós vamos fazer esse momento em oferta ao Senhor. E conforme você come o seu pão físico, você vai refletir sobre o pão da vida, Jesus. Pense em como ele tem alimentado a sua alma, como que ele tem lhe dado sustento espiritual, como que a sua fé ela tem se fortalecido no Senhor. Imagine sem Jesus, como você estaria hoje com a sua fé? Reflita hoje o fato de você caminhar com Jesus. Como seria se você não tivesse ele na sua vida? Eu não seria nada, só Deus sabe se eu ainda estava viva sem Jesus. Jesus é tudo para mim, é tudo que eu preciso para me viver. Né? E não é só sobre o plano terreno, mas sobre uma eternidade com Cristo. E eu quero que você tenha essa alegria da salvação, assim como aquece o meu coração, que você se alegre. Porque a salvação, para quem não conhece a Cristo, é loucura, mas para nós que temos a certeza, é bênção, é vitória do Senhor, é garantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que você faz esse alimento, né, que você fez esse momento com o Senhor, terminou sua refeição, você vai ali pegar o seu caderno, seu diário de anotações, seu bloco de notas e você vai fazer as suas anotações. Escreve nesse caderno como que você tem recebido esse alimento espiritual do Senhor, como que você tem trazido o Senhor como pão vivo para a sua vida regularmente, como que essa alimentação espiritual ela tem fluído no teu propósito com Deus. Eu tenho certeza que no momento em que você for fazer essas reflexões, o Senhor Jesus Cristo vai ministrar coisas novas no teu coração. E aí você vai orar, você vai agradecer ao Senhor por Ele ser o pão vivo da sua vida, que te sustenta, que te conduz. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor disposição para você buscar ainda mais esse alimento espiritual todo dia da sua vida. Todo dia. Porque todo dia a gente não come pra gente ficar vivo, né? Pra gente ficar forte. Então a gente tem que comer também a comida espiritual, que é a palavra de Deus, todo dia. Pra gente ficar
forte e pra gente ficar vivo espiritualmente, porque só o que tem é gente que tá morto espiritualmente. E você não é essa pessoa. Glória a Deus, porque você tem trazido vida pra sua vida espiritual através da palavra de Deus. E que você possa refletir nesse cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Durante essa semana, tente se manter consciente, se alimentando espiritualmente da palavra do Senhor, buscando aquele momento que a gente traz todo dia aqui no nosso Café com Propósito, no canal Martins e Lessa, que é o momento da leitura da palavra. Nós vamos já orar para a glória de Deus, para a gente encerrar esse momento de conexão profunda com a palavra de Deus, com a presença de Jesus Cristo. E nós celebramos com alegria essa palavra. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra, minha gente? Glória a Deus. Amor, vamos orar para a gente agradecer ao Senhor esse momento. Glória a Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Jesus. Abençoada, Jesus. Obrigado, Pai, por derramar teu sangue, Senhor, na cruz por nós, por nos dar, Pai, da tua carne, que é o teu pão, Aleluia, o pão da Deus. vida, Senhor. Obrigada, Pai, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de termos de se alimentar de Ti, Senhor, a cada dia mais e mais, que o Senhor possa capacitar todos aqueles que nos acompanham, Pai, dando discernimento para a Tua palavra, que eles possam Te seguir, que o Senhor possa guiá-los. Em nome de Jesus, que eles possam ó Deus. caminhar junto contigo, Senhor. Em Entra nome com de providência Jesus. em todas as áreas da vida deles. Em nome de Jesus, Faz o ó teu Pai. milagre, Senhor, que eles possam, Pai, testemunhar, que eles possam ser canais de bênção na vida de outras Aleluia, pessoas. Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Somos Pai, gratos, por a Pai. cada dia estarmos aqui no nosso programa Café com Propósito, Deus. Esse programa é E que teu, o Senhor possa, Pai, fazer o teu milagre, Senhor, na Em vida de nome todos de que Jesus. nos acompanham, Pai. Cumpre na vida de Nos cada um o capacita, nos propósito dá do Senhor, sabedoria, Pai. nos perdoa pelos nossos Perdoa-nos, pecados, Deus. Senhor. E que amanhã, Pai, Derrama nós sobre nós possamos o teu estar aqui de Espírito volta, diariamente, Senhor, Jesus. em mais um episódio do nosso Em Café com nome de Propósito, Pai. Jesus. Assim, Deus, eu te oro e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer uma oração especial para você, que sentiu no seu coração que essa palavra é para você. Talvez você caminhe com o Senhor, mas por algum motivo você se perdeu no caminho. E eu quero orar hoje para você que tem esse desejo ardente. Deus tem ministrado no teu coração restaurar a sua aliança com o Senhor, né? Então eu quero orar para você que deseja hoje fazer essa reconstrução, reconstruir a sua aliança em Cristo, renovar a sua aliança. Outros dizem, né? Eu quero me reconciliar com o Senhor. Você nunca ficou de mal dele. Às vezes a gente se perde no caminho, mas o Senhor te aceita de volta. Glória a Deus. Ele te ama e ele te diz: vem, querido, vem para mim. Porque eu vou te aliviar, eu vou transformar a sua vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Então fecha os teus olhos e vamos orar nesse dia pela sua vida. Para você também que quer fazer uma aliança com Jesus hoje. Você caiu na sua cabeça achando que foi de paraquedas nesse vídeo, mas não foi, né, amor? Sim. Ninguém cai de paraquedas aqui. Você é um escolhido do Senhor, por isso que Jesus trouxe você para esse vídeo hoje. Amém. Feche os teus olhos, se você deseja ardentemente entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração nesse momento com você. Você vai repetir as palavras que eu vou falar agora em nome de Jesus e nós vamos entregar a sua vida, apresentar a sua vida preciosa para Jesus. Quando a gente faz esse ato de fé, há uma festa, uma celebração no céu e a gente Glória a celebra Deus. aqui na terra também, para a glória de Deus. Repita comigo: Jesus, Jesus, eu entrego hoje eu entrego hoje a minha vida a a Ti. minha vida a Ti. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, perdoa os meus pecados. Ah, Jesus, eu te entrego minha vida Eu completamente. te entrego a minha vida completamente. Jesus, Jesus, nesse momento, nesse momento, eu te peço, Senhor, eu te peço, me Senhor, ajuda a permanecer firme na Tua me ajuda presença. a permanecer firme na Tua presença. Perdoa pelas vezes que eu me perdi, Perdoa pelas vezes que eu me perdi. mas eu reconheço que hoje, Jesus, Mas eu reconheço que hoje, a minha Jesus, vida, a minha ela vida, necessita do Senhor. ela necessita do Senhor. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Hoje, Jesus, eu te aceito. Hoje, Jesus, eu te aceito. Eu te Eu confesso te confesso como meu Senhor como meu e Senhor meu e Salvador. meu Salvador. E a partir de hoje, E a Jesus, partir de hoje, Jesus, eu sou teu eu sou teu para para sempre. sempre. Cumpre em mim, Jesus, Cumpre em mim, Jesus, a tua boa, a tua boa, a tua agradável a tua agradável e a tua perfeita e a vontade. tua perfeita Em nome vontade. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus, você acabou Glória a de Deus. fazer uma aliança com o Senhor. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Deus diante dos homens, Ele confessa a gente diante do Pai que está no céu. Você vai agora aqui na plataforma, tem uma aba comentários. Você vai colocar, você vai digitar: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Glória a Eu Deus. aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E você envia essa mensagem, porque publicamente você está declarando que hoje você faz a sua aliança com o Amém. Senhor. E se você confessa Ele diante dos homens, Ele vai te confessar diante do Pai que está no céu. Glória E eu a quero Deus. dizer para você que nesse momento nós estamos com o coração cheio de alegria, celebrando Glória a ao Deus. Senhor pela sua vida. Procure uma igreja para você se fortalecer, para você congregar. E todos os dias tem vídeo aqui no canal para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito em Deus, tendo tua vida transformada através de Jesus, segundo a palavra dele. Amém? Amém. Ó, também se você não é inscrito no nosso canal, né, amor? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Aqui também tem o botãozinho do legal, ó, do joinha. Deixa o teu joinha pra gente, porque ajuda muito no nosso canal. Pra você é só um botão, mas pra gente ele é importante porque, assim como você que entrou nesse vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é bom e ela envia para outras pessoas, para essas pessoas serem Amém. alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Você também pode compartilhar o link do nosso vídeo de hoje no teu grupo da família, nas tuas redes sociais, no WhatsApp, aonde Deus colocar no seu coração, no grupo dos amigos. Vai lá, coloca esse link, convida as pessoas para ter a vida transformada através da palavra do Senhor também. Seja esse instrumento de bênção do Senhor. Amém? Amém. Gente, e agora nós estamos deixando listado aqui, ó, tá aparecendo aqui para você a série completa do livro de Salmos para você maratonar, e tá aparecendo também a série de João para você também já maratonar. A gente está hoje no capítulo 6, já tem 5 episódios desde o primeiro capítulo. Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.